Vamos lá. Estamos gravando. Galera, vamos falar agora da reflexão do som. A reflexão do som, ela funciona como a reflexão de qualquer outra onda, tá? Visto que o som é uma onda, né? A onda sonora é uma onda como outra qualquer. Então, ela também sofrerá os efeitos da reflexão. E o que é refletir? Refletir é quando uma onda ela incide em algum anteparo e ela volta para o emissor, né? No mesmo meio que ela estava se propagando. Isso é reflexão. Com som não é diferente, tá? Vamos entender a reflexão do som. A gente tem aqui o carinha, certo? Carinha aqui, ó. Deixa eu pegar o apontador. E esse carinha, ele vai falar alguma coisa, falar alguma palavra, alguma frase. Beleza. O som, que é emitido pela boca dele, se propaga aqui no ar, vai de encontro a algum anteparo, uma parede, bateu na parede, volta, refletiu, isso é refletir, tá vendo? Bateu na parede, voltou e chegou aos ouvidos dele. Ah, professor, então toda vez que eu falar, toda vez que eu falasse, eu deveria estar escutando novamente o que eu disse. Então, falei, escutei, bateu, voltou, escutei de novo. Esse bateu, voltou, escutei de novo, é o que a gente chama de eco, né? Quando você fala assim, alô, aí repete, alô, 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 né? Isso aí é o eco. Por que que repetiu? Porque o som que saiu da sua boca, né, que foi emitido, bateu em algum anteparo e voltou nos seus ouvidos, tá? Toda vez isso acontece? Não, não é toda vez que vai acontecer o eco, porque existe outros dois fenômenos. Um é chamado de reverberação e a outra é chamada de reforço. Então vamos entender. O eco ocorre quando o ΔT é maior ou igual a 0,1 segundo. O que é o ΔT? O tempo que o som vai gastar para bater no anteparo e voltar e chegar nos seus ouvidos. Se esse tempo for maior que 0,1 segundo, ó, o observador ouve separadamente o som direto e o som refletido, tá bom? Então, você falou, a sua voz ela sai de sua boca e vai se propagar no ar com velocidade média de 330 a 340 metros por segundo. Então, a velocidade é alta. Por isso que esse intervalo de tempo é bem curto. Por exemplo, eu que estou dentro de um quarto agora, eu não estou tendo eco nem reverberação, só provavelmente o reforço, tá? Porque as paredes estão muito próximas da fonte emissora, que sou eu. Então, esse tempo que o som está gastando para bater no anteparo mais próximo e voltar, está muito próximo de 0 segundos, é quase que instantâneo. Então, o que eu ouço? Eu ouço somente um aumento da intensidade sonora, é como se eu estivesse falando um pouco mais alto, a sensação que eu tenho, que eu escuto, né? E entre o eco e o reforço, a gente tem a reverberação, que é quando o intervalo de tempo é menor que 0,1 segundo, tá? Que o que acontece é somente um prolongamento da sensação auditiva. Para vocês terem ideia, para esse tempo ser maior ou igual a 0,1 segundo, você entende que quanto mais longe o emissor estiver do anteparo, quanto mais longe, maior vai ser o tempo para a voz regressar aos ouvidos dele, certo? Então, essa distância mínima aqui, ó, para ter um eco, é mais ou menos de 17 metros, para vocês terem ideia. Se você tem uma distância, a fonte emissora do anteparo, mínima de pelo menos 17 metros, você vai conseguir observar a sensação do eco, que é a reflexão do som emitido pela sua voz com intervalo de tempo maior ou igual a 0,1 segundos. Alguém tem alguma dúvida nessa primeira parte?
Responda aí por mim, por áudio. Pedrão tá aí ou não? Dúvida, Duda? Eu não entendi a reverberação. Você entendeu que esses três aqui dependem somente do tempo? É só diferença de tempo entre eles? Aham. Então, o que você não entendeu da reverberação? Tipo, num exemplo... É porque o eco, todo mundo sabe o que é eco. O reforço eu entendi. Que é o aumento da intensidade Eu entendi sonora. com base no seu Que eu expliquei. exemplo. A reverberação, esse prolongamento da sensação auditiva, é como se você tivesse... Como é que eu vou explicar? Entre o reforço e o eco. Ele nem vai repetir e nem vai ser somente um reforço. Ele é como se a voz estivesse saindo mais prolongada, com mais intensidade, uma voz como se você estivesse ouvindo uma voz mais longe, porém mais forte. Beleza? É muito curta a diferença, Duda, da reverberação para o reforço, tá? Pensa, 0,1 segundo. Isso aqui é próximo de zero. É muito próximo essas duas sensações, tá? Uhum. Eu mostrei na última aula para vocês o videozinho do vibrador harmônico e das cordas do violão. Estão lembrados? Ou não? Sim ou não? Lembrado disso não. Hã? Tô lembrado disso não. Eu não mostrei um videozinho para vocês? Duda? Mostrou, não. Eu também não lembro de nada de vídeo, não. Sério? Seríssimo. Mentira. Sim, sim. Tudo verdade. É verdade esse bilhete. É mentira, então. Não, Duda, falando sério, senão eu vou ter que passar de novo. Eu já passei, não já? Não, Não? Tá. não. Tá bom, vou passar. Deixa eu só explicar isso aqui. Fontes sonoras. Existem 3 tipos de fontes sonoras, galera. A gente tem as cordas vibrantes, a gente tem os tubos sonoros abertos e fechados. O que são cordas vibrantes? São cordas tensas, tracionadas, né? Cordas tensionadas. Por exemplo, de um violão. Uma corda de um violão, ela está presa nesse local e aqui você colocou o dedo prendendo a corda. Então, você tem uma corda que vai vibrar e essa corda vibrando emite som. A gente tem os tubos sonoros fechados. Um tubo sonoro fechado é como se fosse um cano, um tubo de PVC fechado em uma extremidade e aberto na outra. E a gente tem o tubo sonoro aberto, que é um cano também de PVC, um tubo aberto nas duas extremidades. Então, ó, tubo sonoro aberto, aberto nas duas, tubo sonoro fechado, aberto em uma extremidade, fechado na outra, e as cordas vibrantes, tá? As cordas vibrantes são constituídas de cordas tracionadas, né? Cordas tensionadas, que emitirão sons, tá? O que pode acontecer, o que vai acontecer, né? É quando essas cordas sofrem a elongação, quando você balança essas cordas, vai acontecer a formação de ondas estacionárias. E vocês lembram que ondas estacionárias são resultados da sobreposição de duas ondas iguais que vibram em sentidos opostos, né? Certo? Ondas que têm mesma amplitude, que têm mesma frequência. Formarão ondas estacionárias na elongação de cordas de um violão, por exemplo. Certo? Não formarão, provavelmente, dessa maneira ou dessa segunda, mas da quarta maneira para frente. Esse primeiro formato aqui, que aparece na elongação de uma corda, é chamado de primeiro fuso, ou pode ser chamado também de primeiro harmônico, ou também pode ser chamado de, deixa eu puxar uma setinha, pode ser chamado de som fundamental. Vou até anotar aqui, ó. Som
fundamental. Tá bom, senão eu vou demorar 2 dias para escrever. Som fundamental. O som fundamental equivale ao primeiro harmônico ou ao primeiro fuso. Esse primeiro fuso é composto de um ventre, tá vendo? Cada bolinha dessa, tá vendo? Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4. Cada bolinha dessa, cada barriguinha dessa, a gente chama de um ventre. Cada uma dessas é um ventre. Aqui tem um ventre, aqui tem 2 ventres, 3 ventres e por aí vai. Olha aqui, no meu segundo harmônico, eu tenho 2 ventres. Lembra que eu falei para vocês que eu não posso, nas ondas estacionárias, pensar que a distância entre 2 cristas consecutivas nos dará um comprimento de onda? Lembra que eu não posso pensar isso nas ondas estacionárias? Porque as ondas estacionárias são resultados da sobreposição de 2 ondas. Então, ó, aqui eu tenho que pensar o seguinte. Eu vou passar o marca-texto em cima de uma onda. Ó, uma onda. E ali eu tenho a segunda onda, que eu não passei o marca-texto. Certo? Então, aqui, galera, eu teria daqui até aqui um comprimento de onda, concorda? Lembra que um comprimento de onda é uma subida e uma descida? Ou então, em se falando de cordas vibrantes, né, de ondas estacionárias, a gente tem que a cada 2 ventres eu vou ter um comprimento de onda. Eu estou explicando isso aqui dessa maneira para vocês, porque no livro de vocês, na apostila, vocês vão ver fórmula para gravar isso aqui. E não é necessário, eu não quero que vocês gravem fórmula, tá? Não precisa. Entenda isso. Que a cada 2 ventres eu tenho um comprimento de onda. Aqui eu tenho quantos ventres? Um ventre. Então, um ventre aqui eu tenho só o quê? Meio comprimento de onda. Certo? Ó, aqui L é o tamanho da corda. Então, ó, L é o tamanho da corda, tá bom? E aqui, nesse segundo harmônico, eu tenho um comprimento de onda. No segundo harmônico, galera, um comprimento de onda equivale exatamente ao comprimento da corda. Se um comprimento de onda equivale ao comprimento da corda, você concorda que no meu segundo harmônico eu posso dizer que o comprimento de onda vale L? No meu terceiro harmônico, eu tenho quantos comprimentos de onda? Pensa comigo. Cada ventre, cada 2 ventres, eu tenho um comprimento de onda. A cada 2, ó. Então, aqui eu tenho um comprimento de onda, mais um, deu 2 comprimentos de onda. Mais um comprimento mais um ventre, mais meio comprimento de onda. Então, aqui eu tenho um comprimento de onda e meio. Então, ó, se tudo vale L, tudo, a corda inteira vale L, cada ventre vale L sobre 3. Então, um comprimento de onda aqui é como se fosse daqui até aqui. O que dá um comprimento de onda? Então, 2L sobre 3. Aqui, ó, eu vou ter daqui até aqui, ó, um comprimento de onda. E daqui até aqui, mais um. Então, eu tenho que L equivale a 2 comprimentos de onda. Então, um comprimento de onda vai ser L sobre 2. Isso que eu quero que vocês saibam identificar. O valor de um comprimento de onda em ondas estacionárias, seja em tubos, seja em cordas. Até aqui vocês conseguiram entender? Ou não? Deu para entender. Deixa eu ver a carinha de vocês. Fala aí, quem tá com a... Ninguém tá com a câmera aberta. Fala aí, Maria... Bianca. Bianca, você entendeu isso aqui, Bianca, ou não?
Entendi, Arnaldo. Certeza? Sim. Gabriane. Entendeu, Gabriane? Ou você somente ligou o computador e foi fazer outras coisas? Acho que sim. Laila, você entendeu, Laila? Também ele deixou o computador ligado e foi fazer outras coisas. Daniel Luiz. Arnaldo, você tá falando o quê? Das ondas do... Do que exatamente estamos falando? Quê? Ô céus, eu tô perdida. Cheguei agora. Você chegou atrasada, né, Dona Yasmin? É sobre Ah, as mas eu ondas tô com medo. estacionárias. Ah, tá. Ok. Laila, você tá entendendo, Laila? Eu falei que sim, Arnaldo. Tá bom. Compartilhar. Tem um bate-papo aqui. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa. Arnaldo é cego. Sou cego, não. Gabriane disse que entendeu. Ó, Gabriane. Quem te viu, quem te vê, hein, Gabriane? Gabriane, Gabriane. Gabriane, Gabri? Anne. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora na prática, tá? Esses exemplos de ondas sonoras na prática. Na prática. Espera aí. Videozinho que vocês disseram que eu não passei. Enquanto eu pego uma água, vou deixar rolando aqui para vocês. Compartilhar a tela aqui, tá, galera? Pessoal, esse instrumento aqui que eu vou mostrar é um vibrador harmônico, tá? Ele gera ondas estacionárias. Olha que bacana. Um ventre, tá vendo, ó? Um ventre.
Vendo agora ele tá mexendo na frequência. Saúde. Tá vendo? 3 harmônicos. Esse aqui é o terceiro harmônico. Olha a refração nas cordas. Tá vendo? São cordas diferentes. Tá vendo? Uma mais fina, uma mais grossa. Tá vendo? Em uma corda vai formar dois ventres, em uma corda, na mesma corda, né? Só que a densidade é diferente, formou só um ventre. Isso é refração. Curtiram aí? Deixa eu ver aqui no bate-papo que o povo falou. Muito da hora. Beleza. Agora eu vou mostrar outro para vocês, bacana também. Pera aí. Tá aparecendo para vocês também ou não? Tá Galera? aparecendo. Hã? Tá aparecendo. Vou colocar a câmera dentro de um violão. Olha aí. Olha a formação das ondas. Olha a diferença, galera, na amplitude da corda grossa, essas mais para a direita, e a amplitude das ondas nas cordas finas. Tá bom, né? Curtirei, galera? Doideira. Massa? Joia. Top? Topíssimo. Beleza. Vamos seguir então. A gente viu as fontes sonoras nas cordas vibrantes. Vamos ver agora no tubo sonoro, nos tubos sonoros fechados. Nos tubos sonoros fechados, como eu já disse, uma das extremidades vai ser fechada e a outra extremidade vai ser aberta. Beleza? Prestem atenção.
Ai, ai. Esse aqui é o primeiro harmônico. Aqui já vai para o terceiro harmônico. Aqui já vai para o quinto. Nos tubos sonoros fechados, o número de harmônicos é sempre ímpar, tá? Por quê? Porque, galera, os nós... Se liga. O nó, ele vai ter que ficar sempre aqui, ó, na extremidade fechada, tá vendo? Na extremidade fechada sempre tá um nó. E na extremidade aberta, tem que estar aberto, tá vendo? Não pode ter um nó aqui fechando a onda. Então, vê se você consegue entender. Vou pegar a partir do último exemplo aqui, vai ficar mais fácil para vocês. Lembra que eu falei para vocês que 2 ventres equivale a um comprimento de onda? Lembra ou não? Sim, lembra. Você concorda que nesse último exemplo eu tenho um ventre, 2 ventres? Até aqui eu tenho 2 ventres, né? Então daqui, então, onde eu estou fazendo essa bolinha, até esse tracinho, eu tenho um comprimento de onda. 2 ventres, um comprimento de onda. Certo. E esse pedacinho aqui, equivale a qual fração do comprimento de onda? Esse pedacinho aqui onde está a bolinha. Fala aí, Duda. 1/4? 1/4. Boa, Tiagão. 1/4. Tá bom. Então, vocês entendem que de um nó até o ponto máximo de abertura aqui, eu tenho 1/4 de comprimento de onda. Você concorda que é exatamente o que eu tenho no meu primeiro aqui, ó? No meu primeiro harmônico? Aqui eu não tenho somente 1/4? Aqui eu tenho 1/4 de comprimento de onda, ó. Tá vendo? 1/4 do comprimento de onda é igual a L. L é o tamanho do tubo. Ô, Tiagão, você que está aí atento. Suponhamos, Tiago, que esse L, tamanho do tubo, é igual a 1 metro. Vamos supor, tá? Que o comprimento do tubo seja igual a 1 metro. Nesse primeiro caso, Tiagão, quanto que valeria, nesse caso aqui, ó, quanto que valeria um comprimento de onda inteiro? E aí? 4 metros? 4 metros. Por quê, Tiagão? Explica aí pra gente. Ué, porque só tem 1/4 do negócio e 1/4 é 1 metro. Isso, 1/4 é 1 metro. Então, 4/4, né? 4 partes dessa, daria 4 metros. Vocês entendem ou não? Entende, Duda? Sim, sim. Duda, Oi. no segundo exemplo, nesse do meio aí, eu tenho qual fração de um comprimento de onda? 4/3, não? Não, tá certo. Eu tenho 4/3 de um comprimento de onda? Não, pera. 3/4, na verdade, disfarce. 3/4 do comprimento de onda. Falta quanto para dar um comprimento de onda aí completo? 1/4, né? Sim ou não? Duda. Oi. Falta 1/4 do comprimento de onda, concorda? Para dar uma onda completa? Verdade. Não é? Então pensa, ele dá o tamanho do tubo. Aí ele fala, do tubo tem 3 metros, então você separa em quartos, tá vendo? Ó? 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui. Então falta quantos metros para dar um comprimento de onda? Mais 1 metro, né? Tinha que fechar ali, né? 1 metro. Vocês entenderam como é que identifica? Vocês precisam, ó, vocês nem precisam preocupar com formulazinha aqui, ó, tá vendo? Não precisa preocupar com fórmula se você conseguir identificar nos desenhos o comprimento de onda ou qual fração do comprimento de onda que tem aí. Tubos sonoros fechados, tá de boa, sim ou não? Beleza. Beleza. Último caso. Tubos sonoros abertos. Tubo sonoro aberto, ele é aberto nas duas extremidades. Então, o nozinho, o nó da onda, meu primeiro harmônico vai estar bem no meio. Tiagão, tá aí? Fala. Nesse meu primeiro exemplo, eu tenho qual parte de um comprimento de onda?
Metade? Metade de um comprimento de onda. Por quê? Porque se eu juntar a parte esquerda mais a parte direita, vai dar um ventre, não ventre. vai? Uhum. E um ventre equivale a meio comprimento de onda. Certo? Correto. Nesse segundo exemplo, no de baixo, Thiagão, eu tenho qual fração do comprimento de onda? Comprimento completo. Um comprimento de onda completo. Boa. Eu tenho um ventre no meio. 1/4 mais 1/4 vai dar mais um ventre. Não é? Isso. Beleza. Conseguem identificar? Aqui eu tenho, novamente, primeiro harmônico, segundo, terceiro. Número de harmônicos pode ser par ou ímpar. Só nos tubos sonoros fechados que não. O primeiro harmônico também é chamado de som fundamental. Tudo a mesma coisa. Pessoal, até aqui tudo bem? Sim ou não? De boa. Mandarei uma listinha para vocês. Na próxima aula fica faltando só o efeito Doppler. De boa, galera? Ou não? Efeito Doppler na próxima aula? Próxima aula. Beleza. Ok? Então, pessoal, beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.